Hoje eu converso com Sandro da Premier. Depois a gente muda isso aí, mas vamos começar por aí. Vai, Ricardo, abre aí agora, Sandro da Premier. Porque quando eu estava aqui chegando em Petrolina, quando eu entrevistei a Denevaldo Alves, ele contou um caso com você e ele fez questão de dizer, olha, o caso aconteceu com Sandro da Premier. Ainda é Sandro da Premier? Pois é, Roberval, que bom, né? Eu agradeço aí o convite e queria dizer que realmente a nossa empresa nasceu em 89, dezembro de 89. Eu era então oficial do Exército Brasileiro, servi aqui no 72BI em Petrolina e era um oficial temporário. Eu já estava ali me preparando para que quando encerrasse o meu tempo eu pudesse ter a minha empresa, que era o sonho, montar um negócio. Embora durante o período de Exército eu já lidava com agricultura, já no projeto Nilo Coelho, em paralelo, ali fazendo minha faculdade de administração de empresas, onde me formei, e iniciei a loja Premier Material de Construção, que agora esse ano completa 32 anos. É tanto que eu me tornei, assim, o empresário de material de construção mais antigo de Petrolina. A Premier é a loja mais antiga de Petrolina. Todos aqueles que existiam até quando eu abri em 89 sucumbiram ou mudaram de CNPJ por outras situações. Mas, e também, centenas de lojas se abriram depois desse período e também sucumbiram ao longo desses 32 anos. Então é um mercado muito dinâmico, um mercado que requer muita atenção, muita dedicação, mas graças ao nosso esforço, graças a todo um trabalho de uma equipe e de nós estarmos sempre sintonizados com as mudanças do mercado, a gente consegue aí estar vivo no mercado há 32 anos. Por isso que é natural que, apesar do meu sobrenome ser Patrício, durante esses anos a gente adquiriu um sobrenome da empresa que é Premier, Sandro da Premier. É muito importante isso, é interessante, porque muitos empresários ao longo da sua vida terminam agregando o nome da empresa como seu sobrenome. É o meu caso, né? Porque muita gente só diz que é Roberval dá certo. Dá certo. Roberval dá certo, Roberval dá certo. Mas isso é bom, porque significa dizer que a gente está fazendo um bom trabalho. Por exemplo, quando eu conversando uma vez com o Marinaldo, Paraíba, né? E Marinaldo dizendo, olha, a gente estava no Banco do Brasil e a gente dizendo assim, olha, eu continuo com o mesmo CNPJ. Eu digo, eu estou com o CNPJ desde Recife, que é o mesmo, né? E isso para a gente é a nossa marca, tá certo? É uma marca que a gente consolidou. Sim, sim. Né? Ou seja, a Premier é uma marca consolidada. Com o mesmo CNPJ. Com o mesmo CNPJ, né? Isso implica também que a gente não fez trambique com relação à empresa. Quando se cria uma empresa, é mesmo que está criando um filho, rapaz. Aí as pessoas ficam queimando, né? Fazem trambique, isso aí sai mudando de CNPJ, mudando de CNPJ. É tanto CNPJ que ele não sabe nem qual é a própria identidade dele. Roberto, e aí fazendo uma misturada dos temas, na primeira parte da sua conversa, você falou sobre essas placas, esse diferencial, falou na questão do peru, do trocadilho do peru, né? E eu lembrei, na década de 80, nós tínhamos ali uma propaganda muito forte dos preservativos, né? E aí dizia, coloca o preservativo para proteger o seu Braulio. Rapaz, e aí teve alguns pais que depois os filhos começaram a nascer e batizavam os filhos com o nome de Braulio. Teve gente que depois teve dificuldade de bullying nas escolas, né, com o nome de Braulio, as crianças, era terrível. Então, lembrei disso agora para fazer Mas link eu vou dizer uma coisa a tu. Apelido de mim nunca pegou, sabe? É porque, na realidade, Roberval, aí, por exemplo, Dona Alves mesmo sempre me chamou de Rob, né? Então, muita gente me chama de Rob. Mas não é aquele Rob do Batman, não, né? Porque também aquele Rob do Batman era meio suspeito, né? Sempre se levar de uma forma meio suspeita. Mas, Sandro, essa coisa do nome empresarial, aqui vai desembocar naquilo que a gente vem conversar aqui, tá certo? Que essa coisa do patrimônio. Porque o nome Premier virou um patrimônio, ou seja, está incorporado a um patrimônio da sua família e a você, ou não? Não, assim, na verdade, a gente nunca registrou esse nome, né? Até porque é um nome, apesar de ser um nome bonito, eu gosto muito desse nome. A gente foi muito feliz na escolha desse nome há 32 anos atrás, mas é um nome que é muito comum. Então você tem o nome Premier aplicado em diversos tipos de negócios diferentes, de maneira que não caberia nós registrarmos esse nome. Então ele não está, digamos assim, fazendo parte do nosso patrimônio, a não ser no sentido figurado.
Mas sabia que é importante, né? Porque no meu caso mesmo a marca é registrada, né? Porque a marca Arcert, ela é um conjunto, tá certo? Que tem, né? Aí tem o meu nome, tem o nome de Alba, né? Porque começa com A, que é Alba, né? Ah, Né? O R, né? Que é de Roberval, né? O C, que é de consultoria empresarial, né? ER. E T de treinamentos e E de evento. Então olha, fica não a sabia não, tá vendo? Agora eu fiquei sabendo. Então, as pessoas até, né, que significa, é só acertar? É acertar, tá certo? Dentro daquilo que era o contexto meu e de Dona Alba, né? Então, Alba e Roberval, consultoria empresarial, treinamentos e eventos. Muito E bem. hoje é a Acert TV. Legal. Mas essa coisa de a gente pensar no patrimônio, ele é importante, né? Sim. Isso, e a gente vê, eu tenho exemplos, né, de amigos meus, grandes amigos meus, né, que faleceram, né, e o patrimônio até hoje há uma desagregação familiar enorme, tá certo, com relação ao patrimônio, né? Com certeza. Historicamente, as pessoas trabalham e, claro, e quando elas conseguem ter rendas que superam os gastos normais, naturalmente as pessoas poupam, as pessoas reservam parte daquele dinheiro para fazer algumas aplicações. E uma das formas mais seguras, eu até prego muito que desde a Grécia Antiga, o melhor negócio para se investir no mundo é imóvel. Imóvel é a forma mais segura, é uma forma que dá resultado, porque a terra não estica, né? Então é natural que se você compra um terreno hoje na periferia da cidade, ao longo dos anos, 5 anos, 10 anos, e aí vai depender da particularidade, do ritmo de crescimento de cada cidade, esse terreno vai ficando cada dia mais centralizado. Mas dentro da área urbana é central, né? Urbana central, né? Porque urbana é todo o conjunto, né? Por exemplo, Petrolina tem uma área urbana enorme, né? Sim, mas não tanto junto do centro urbano, né? Que hoje o centro urbano de Petrolina é comercial, né? Sim, mas eu digo em qualquer região, principalmente nos centros urbanos, independente da distância que você vai comprar algum imóvel, é natural que a população vai crescendo, a cidade vai se desenvolvendo e ela vai ter que buscar espaço para ocupar. Então esse imóvel ao longo dos anos, a gente tem livros que retratam isso, por exemplo, a história de São Paulo, o valor de um pedaço de terra onde hoje é a Avenida Paulista, correspondia, digamos, a gente tem uns comparativos lá, determinado terreno foi vendido à época, quando transforma o dinheiro para o valor de hoje, que dava para comprar uma bicicleta hoje de R$700, de R$1.000. E esse mesmo lote hoje vale 50 milhões de reais. Então, isso prova claramente que investir em imóvel é um investimento para quem tem paciência. Você coloca o dinheiro e espera. Eu sou testemunha disso. Eu comecei a investir muito cedo. Com 18 anos de idade, com 19, 20, eu já comprava imóvel. Comprei imóvel em Petrolina, ali nessa minha faixa de 20 anos de idade. Comprei imóvel bem afastado e que depois dos 40 anos de idade, eu pude incorporar, construir imóveis para revender sobre esse terreno com uma valorização fantástica. Então, é preciso pedir a Deus longevidade e investir em imóvel. E é isso que as famílias, os patriarcas geralmente fazem. Eles investem as suas sobras de recursos em imóveis de um modo geral. Em terreno, em chácara, em casa, apartamento, na ampliação de um imóvel. Porque ele faz isso para que ele possa ter, assim, para recorrer numa necessidade, numa eventualidade, num problema de saúde da família, vender aquele bem, ou também para ele ter o prazer de deixar uma herança, um bem para os herdeiros, e ele tem assim, que é o nosso objetivo, é que nós possamos assim deixar uma vida melhor para os filhos. Então esse é o cerne do patrimônio dentro das famílias do mundo inteiro, né? O grande, assim, a grande dificuldade que se tem é uma das coisas que eu fico pensando, né? Já pensei muito, né? É essa questão do patrimônio, né? E tem gente que diz assim, eu não quero deixar nada porque vai dar confusão. Eu acho que você já ouviu isso, né? É verdade, até porque as pesquisas mostram, Roberval, que mais de 90% dos bens que vão para inventário após a morte, eles terminam gerando desarmonia entre os herdeiros, geralmente entre os irmãos. Então é importante que a família faça o planejamento patrimonial
agora, enquanto está com vida, enquanto está com saúde, ele pode planejar tudo isso e deixar com tranquilidade que os filhos, os herdeiros vão ter tudo aquilo sem precisar fazer o inventário. Porque o inventário ele tem 3 grandes problemas. É preciso que a pessoa que está aqui nos assistindo preste bastante atenção. O inventário ele traz um problema terrível de demora. Ele pode levar 5 anos, 10, 15. Mês passado encerrou o inventário no Brasil que tinha mais de 100 anos. Então é comum você ter inventário de 30 anos, de 10 anos, 15 anos. Então quem é que aguenta um processo desse? Então nessa demora do inventário tem um segundo elemento, a desarmonia da família. Porque geralmente um dos irmãos, por exemplo, fica como inventariante, os outros que às vezes moram fora daquela cidade onde moram os irmãos que estão mais envolvidos diretamente com o inventário, começa a desconfiar que a partilha não vai ser bem feita e aquilo geralmente dá uma desarmonia. Ainda tem outra situação, eu vou acrescentar isso. E as pessoas tomarem atitudes, tá certo? Eu vou entrar no meu caso, no caso particular, né? Das pessoas que não me comunicaram, mas eu também não vou fazer confusão, porque aí é uma questão do meu raciocínio, né? Aí vai muito de cada um, né? Para que brigar? Eu tive uma vez uma orientação de um advogado, você é o advogado, né? Que ele disse o seguinte: rapaz, me diga uma coisa, o que é que você ganha brigando? Então não brigue, resolva. Como é que vai resolver? Bom, precisa que eu assine o quê? Então assino. Entendeu? Isso, o doutor Ayrton, né? Manda um abraço para ele, né? Doutor Ayrton. Aí o doutor Ayrton era até procurador da Infraero, né? E uma vez conversando comigo, disse: vai brigar para quê, rapaz? Brigar por quê? Ganha o que com isso? Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Na Acerte TV, conexão, né? Só simplesmente conexão na Acerte TV. Uma TV feita para você. Lembrando que a nossa programação e os nossos programas, tá certo? No caso, a Conexão, essa semana está em uma fase especial. Eu estou todos os dias, né? Todos os dias com o Conexão. Até a quinta-feira, amanhã, quinta-feira, e amanhã eu estou com Ronaldo Souza, não é? Ronaldo Souza, né, que é ex-vereador, mas, né, ele vem falar sobre essa questão do matador aqui de Petrolina amanhã. Então eu estou com o Ronaldo. Ronaldo, um abraço. E amanhã nós estamos aqui para a gente conversar sobre isso, né? Porque é importante alguns temas que eu trago para aqui, porque isso impacta na nossa vida, né? Esse matador ficou aí, né, num problema na justiça, e amanhã a gente conversa com o Ronaldo. Mas eu estou aqui conversando com o Sandro, que é Sandro Patrício, mas não é Sandro da Premier, porque algumas pessoas até na rede social, quando eu coloquei, disseram: é Sandro da Premier. Eu digo: não, é Sandro Patrício, né? Embora porque começa com P também, né? Mas isso aí. Você falou em 2 situações, né, com relação a essa questão de patrimônio. E a terceira? A terceira, além do tempo que se gasta, demora muito para a questão de fazer a apuração do inventário, a desarmonia da família como segundo ponto, e o terceiro é o gasto que se você vai ter absurdamente com o inventário. Então, existem situações que a família pode perder mais de 50% do patrimônio durante um processo de inventário. Desde despesas com o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Morte, que no caso o governo federal, a lei federal permite que esse imposto seja de no máximo 8%. Alguns estados, tipo Amazonas, Sergipe, Alagoas, Maranhão, cobram apenas 2%, mas Pernambuco já está na cota máxima. Pernambuco cobra 8% do ITCMD. Então, despesa com advocatícia, que pode beirar uma média aí de 7%. Então, se você tem um patrimônio de R$1 milhão, um imóvel apenas, uma casa, por exemplo, você pode desembolsar R$80 mil para pagar o governo do estado. E é preciso que se diga para o público que nos assiste: o inventário tem que ser aberto até 60 dias após o falecimento do proprietário do imóvel, daquele patriarca, por exemplo, que deixou o imóvel, e o pagamento é no mês seguinte. Então a família tem que estar com 80 mil disponível, e na maioria dos casos ela não está. Mas isso também, se tiver várias pessoas, 4, 5 filhos, aí todo mundo tem que contribuir. Se um contribuir,
Aí vão dizer, olha, você vai querer vantagem, levar vantagem Perfeitamente. Na hora da venda, na hora de desfazer do patrimônio. Um patrimônio de 1 milhão vai mais cerca de 70 mil reais de despesas advocatícias. Aí você tem as despesas cartorárias, desde de certidões negativas, registro dos imóveis, para toda a constituição do formal de partilha daqueles bens. Aí você tem o fato de que muitas vezes você não dispõe dos 80 mil para pagar o governo, e aí necessita que implore ao juiz para liberar a venda desse imóvel antecipadamente, para fazer dinheiro, como a gente diz no popular. E aí você vai ter que torrar esse patrimônio por 700 mil, para poder pegar em dinheiro, para tirar os 80. Aí você já perde mais 300 mil. Já perdeu, aí perde 300, conta, já tem 30% indo embora. 300 por desvalorização. Tudo que eu estou falando é baseado na prática, no dia a dia. 300 da desvalorização, 70 de advogado, 80 de TCMD, sei lá, mais 10 mil de despesa de cartório. E aí você ainda tem um detalhe. Você adquiriu esse imóvel geralmente lá no passado, aquele patriarca que trabalhou aí 30 anos, 40, e ao falecer deixou um imóvel que foi adquirido há 30 anos atrás e a escritura estava registrada, por exemplo, por 200 mil reais. E hoje o patrimônio foi vendido por 700. A diferença entre o valor de compra e o valor de venda, imposto. 500 mil, imposto federal, imposto de renda de ganho de capital de 15%. Vai mais 75 mil reais. Então você, quando soma tudo isso, né, então vai passar de 500 mil reais. A família que, digamos assim, o pai morava numa casa confortável, bem localizada na cidade, que pensava que ia deixar para os filhos um conforto, ele vai deixar a família cair de padrão de vida, porque ela agora só vai ter 400 e poucos mil no bolso e vai ter que morar numa casa mais periférica. Então é importante que as pessoas entendam isso e que busquem o trabalho de um advogado especializado para fazer o planejamento patrimonial e sucessório. Porque aí em vida os patriarcas podem doar esses bens e permanecer com todos os direitos sobre ele. Aí eu entro num detalhe, né? Eu me lembro de seu Cosme, era um amigo, né? Em que ele fez isso em vida, né? Ele só tinha uma filha. Aí ele, né, passou todo o patrimônio e ele tinha uma casa belíssima, né? Bem localizada, tudo, lá na Paraíba, lá em João Pessoa. E o que aconteceu? O genro, né, porque era filha, era casada, né, e o que foi que o genro fez? Assumiu a casa, e logicamente com a mulher, e botaram os dois para fora da casa, ele e a esposa. Esse é um pecado gravíssimo que a gente, inclusive, recomenda que as pessoas não façam. Você nunca deve fazer essa doação dos bens para os filhos. Não é recomendado. Por mais que você goste do seu filho, que ele goste de você hoje, você não sabe o dia de amanhã. Então não é recomendável simplesmente fazer a doação do bem. Presta atenção à diferença. Doar o bem é um pecado mortal. Um pecado mortal. Porque você pode ser expulso da casa. Então você faz um planejamento onde você transfere esse bem da sua pessoa física para um sistema de proteção que a gente chama de holding patrimonial. Então esse bem sai da sua pessoa física, do pai, da mãe, vai para uma pessoa jurídica, vai para uma empresa, onde o pai e a mãe são os sócios, você traz os filhos para dentro dessa sociedade e aí você doa as cotas de participação da empresa. Mas com Ou seja, você faz uma divisão de bens. Nesse caso já sai uma... Não, você faz a doação das cotas. Vamos lá. E aí você coloca as cláusulas, várias cláusulas de proteção. Aí tem que fazer um estudo e cada família tem uma realidade diferente. Mas pontuando o que você falou do caso do genro. Você coloca a cláusula de incomunicabilidade dessas cotas com o genro ou com a nora. Então, mesmo que o patriarca ali, que a filha separe do marido ou que o filho separe da esposa, o genro, a nora não terão direito sobre aquelas cotas. E nesse momento o bem não é mais nem do patriarca e nem o bem é do próprio filho. O bem é de uma empresa, porque pessoas morrem. E aí é onde está a despesa, porque tem que abrir inventário de quem morre. Empresa, em tese, não morre, não precisa abrir inventário de empresa. Então, quando esses patriarcas falecerem, automaticamente, com
A informação na junta comercial, com atestado de óbito que ele faleceu, aqueles donatários, os filhos que são donatários das cotas, passam automaticamente a ser donos efetivamente e ter mando, ter poder sobre as cotas e naturalmente sobre os imóveis. Mas enquanto os patriarcas forem vivos, eles não terão poder nenhum. Para que eles entrem na sociedade e recebam a doação, assinam. Mas se os pais se arrependerem, eles não precisam assinar nada. O pai traz tudo de volta. Se o filho fizer uma raiva, ele traz tudo de volta sem a assinatura do filho. Então é um sistema muito poderoso, muito tranquilo, que dá total sustentação aos pais. Então é muito interessante. Eu me lembro que as pessoas... Mas você como vive tanto? Porque na realidade a gente tem as amizades, né, e a gente vai vendo e vendo as situações. Eu tive uma situação da seguinte ordem. Essa pessoa tinha 3 filhos e tinha uma desavença com um deles, aí foi que ela fez para todos, tá certo? Ela tinha um patrimônio, uma casa espetacular, e ela colocou a casa como usufruto. Ou seja, aí um deles me disse, né, até foi o Nivaldo chegou e disse assim: rapaz, a gente não pode fazer nada com essa casa, porque essa casa é de usufruto. Quem quiser usar, usa. Certo, mas aí ela colocou com usufruto, porque enquanto vida ela tiver, a mãe, no caso, que doou a casa, a mãe, o pai, ele tem, digamos, se tiver que alugar, a renda é dela, ela tem o direito de usar aquela casa enquanto vida ela tiver. O usufruto se restringe a isso. Mas na hora que ela falecer, então vai ter que ter ainda todo um processo posterior à sua morte. Isso não vale a pena. Vai ter que fazer o inventário. Então assim, o ideal é fazer o planejamento e transferir, deixar isso bem claro, o ideal é transferir para uma pessoa jurídica. Esse é o planejamento adequado. Porque tem pessoas também, Sandro, que elas fazem uma transferência, tá certo? Mas isso, ela, não sei se isso é dentro do jurídico é correto, né? Porque a gente tem que ver a situação jurídica. Que, por exemplo, ela faz a transferência de bem, mas só após pós-morte. Isso pode ser feito porque eu vi que a pessoa pode ir fazer ir no cartório, tá certo? Colocar condicionantes nessa doação. Condicionante, né? Pode. Então por isso que a gente diz que fazer um planejamento patrimonial e sucessório, ele é como uma expressão digital. Ela é diferente de cada pessoa. Então requer realmente que seja analisado cada caso. Então para cada tipo de família, para cada realidade, vai ter uma sugestão de planejamento diferente. Então o advogado vira, além de advogado, vira um psicólogo, às vezes vai virar um psiquiatra. É importante que realmente as pessoas procurem profissionais com habilidade, porque você fazer um planejamento patrimonial e sucessório envolve desde o direito civil, ao direito de sucessão, ao direito de família, um conhecimento de direito tributário e, acima de tudo, de direito empresarial, porque você tira todo o foco da análise dessa partilha de bens do direito civil e passa a ser um foco no direito empresarial. Então, quando eu estou falando que vai doar cotas, que vai ter cláusula de incomunicabilidade, de impenhorabilidade, ou seja, esses filhos vão ser donatários das cotas, mas não pode dar essas cotas em garantia no financiamento bancário. Tudo isso nós estamos... E também transferir. Por exemplo, se eu tenho se fosse o meu caso, eu tivesse uma cota dessa aí, eu posso vender essas cotas? O filho que recebeu, sim, nada, não tem poder nenhum. Outra coisa importante... O poder, então, é de quem está à frente daquele patrimônio. De quem fez a doação e ainda está vivo. É tanto que, se um casal hoje falece o marido, os filhos, a família tem que abrir o inventário do falecido. Lá na frente faleceu a mãe, outro inventário. Tu imagina, são dois custos. Claro. Isso é altíssimo, aquilo que você falou aí. Sim, 2 vezes. E quando você faz esse processo que traz para o campo do direito empresarial, tem uma grande vantagem. Eu posso também, como advogado, colocar uma cláusula de que os filhos vão ter que esperar a morte do pai e a morte da mãe. Enquanto não falecerem os dois, eles não têm poder nenhum. Nós vamos o negócio é sério, porque a gente começa a conversar. Às vezes a gente simplifica a vida e complica ela no futuro, né? Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta.
Voltamos, né? E aqui eu vou logo para as redes sociais, né? Alguém manda. Joana, da Coamassangano, eu pensei que fosse fácil. Isso é até música, né? Eu pensei que fosse fácil. Joana, não é fácil, não, pelo que a gente está vendo aqui. Mas a coisa se complica, tá certo? Porque a gente está lidando com gente, não está lidando com coisas, né? Gente. E gente, tá certo? Então, o que o Sandro está falando aqui é que as pessoas que têm, qualquer que seja o patrimônio, tem que se planejar para fazer esse planejamento sucessório. É a forma mais inteligente para que você... Eu digo sempre que fazer o planejamento patrimonial e sucessório, porque planejar o patrimônio é uma coisa, e planejar a sucessão já é justamente trazer os filhos, porque isso é um ato de amor pelos filhos. Se a gente não quer ver os filhos terem problema, se a gente não quer ver os filhos terem prejuízos no inventário, é um ato de amor a gente fazer logo esse planejamento. E a gente não cria filhos para ser, digamos, herdeiros, entre aspas. A gente cria filhos para serem sucessores. Herdeiro é aquele que fica de braço cruzado, torcendo que o pai e a mãe morram logo, para ele pegar o patrimônio e torrar, né? Esse é o herdeiro. Sucessor não. Aí você entrou num detalhe que aí não é herdeiro, não. Inclusive, herdeiro. Ó, hoje de manhã comentei, né, e dizendo o seguinte, essa terminação eiro, né, que aí né, tem aquela questão do prefixo, né, que é antes, e o sufixo, que é depois. O eiro, ele é depreciativo. Então, agora o Sandro está me colocando essa questão de herdeiro, eiro, né, coeiro. Né? Hoje de manhã eu fui mais além, aí fui pro puteiro e assim por diante. Então, o ideal então é que você prepare seus filhos para serem sucessores. Nós queremos deixar um legado para os filhos, nós queremos deixar uma história, nós queremos que eles tenham uma vida melhor do que a nossa, né? Então é importante que você faça essa sucessão, que você prepare. E em boa parte desses patrimonialistas são empresários, são pessoas que, além do patrimônio, também têm empresa em operação, que são as empresas operacionais. É importante que você planeje também como é que vai ficar a sua empresa quando você falecer. Quem vai conduzir essa empresa? E a gente pode, além desse planejamento das empresas que nós vamos criar, que nós vamos organizar, esse sistema de holding adequado para cada família, Roberval, nós também faremos os acordos de sócios, onde nós vamos definir qual é o filho que tem o perfil melhor para ser o administrador da empresa depois que o pai falecer, qual é o filho que vai cuidar do patrimônio. Às vezes você tem família que tem algum filho que é incapaz, que tem um problema mental. Quem é o filho que vai ficar responsável pela parte daquele filho que não tem capacidade de resolver as coisas? Isso tudo escrito, para que depois então, não dê confusão. A gente que é empresário, a gente sabe que a gente tem, quando a gente monta uma empresa, a gente tem um contrato social. Então, o que você está me dizendo é o seguinte, eu faço um comparativo, posso estar errado e você me corrige. É praticamente criar uma holding, tá certo, familiar, é a mesma coisa que criar um contrato social como a gente constitui uma empresa. Perfeitamente. Será um contrato social. Efetivamente, contrato social. Com todas as cláusulas que, se forem acordadas. Perfeito. E aí, um contrato social tão rico quanto seja necessário para as particularidades de cada família. É aí onde o profissional vai ter a habilidade de se aprofundar, desde os aspectos psicológicos, reunir essa família, conversar, entrevistar. Isso leva meses para planejar isso, para organizar, para ficar um trabalho definitivo. É um trabalho que você tem uma responsabilidade de trabalhar o patrimônio de uma vida de uma família e que para a geração seguinte. E além do contrato social, nós temos contratos em paralelo que a gente chama de acordo dos sócios, onde firma acordo e esse acordo a gente também leva para registro na junta comercial, além do contrato social. Porque eu agora estou fazendo esse comparativo à questão empresarial. Tem umas pessoas que dizem assim, não, eu não tenho sócio porque só dá problema. Mas o problema está, e eu sempre acreditei nisso, Sandro, é a questão do início, ou seja, do contrato social. O que é que tem lá no contrato social e que justifica até, por exemplo, se desfazer da sociedade. E as pessoas não pensam nisso, criam uma sociedade, não criam no contrato social, né, dentro de uma conjuntura real,
e depois dá o problema, né? Pela minha experiência, como eu já escrevi 3 livros, estou aí para publicar agora o 4º livro, e a gente fala sobre empreendedorismo, e já fui do Sebrae, instrutor, do Senac, palestrante, então eu sou muito procurado por pessoas também para pedir aconselhamento sobre a abertura de empresa. Muitas vezes eu recebo 2 amigos que vão abrir um negócio em sociedade e que aí vem até a minha pessoa para pedir sugestão. A primeira coisa que eu exijo é que eles tragam as esposas dele. E a gente geralmente faz reunião com as esposas para eu compreender a relação das famílias. E aí eu tenho um livrinho lá em casa que já está envelhecido, do professor Marins, chamado Socorro, Tenho um Sócio. Eu já começo exigindo que esses casais leiam esse livro, porque é um livro que vem trazer justamente esses detalhes. Por que as sociedades podem não dar certo? E aí tem uma série de detalhes, muitas vezes é por conta do cônjuge que não está dentro da empresa, que às vezes coloca coisas na cabeça daquele que chega em casa contando os problemas da empresa. Muitas vezes 2 sócios se entendem muito bem na empresa, tem dia que eles brigam na empresa, mas quando eles chegam em casa, a mulher começa a criticar o sócio do marido, no outro dia ele chega na empresa, até ele poderia se dar bem com o sócio ou manter uma relação de amizade, mas ele começa a encher os ouvidos disso. Não estou falando isso, não é criatividade minha, isso está em livro, está nos estudos. Inclusive eu cito o professor Marins, que é uma grande referência, e aí eu começo presenteando esse livro para a leitura desses amigos que me procuram. Mas geralmente o pecado está em não pontuar, em não escrever, colocar no papel a combinação que é feita verbalmente. É tudo ansioso para abrir um negócio, tudo é muito fácil, tudo é muito lindo, mas esquecem de colocar no papel o regramento, escrever. E aí não dá para fazer um regramento improvisado. Tem que procurar um profissional para auxiliar nessa orientação. Aí tem uma situação que eu acho interessante, é o seguinte: quando a gente conhece uma pessoa, né, uma mulher, no caso de nós 2 de homem, né, a gente, né, às vezes está namorando, aí se briga e cada um, né, vai para sua casa. Ou seja, tem aquele instante que você vai pensar em outras coisas, que você vai ter uma situação até de desestressar. Aí no outro dia, 2, 3 dias depois, encontra, aquilo está maravilhoso, né, aquele encontro. Mas no caso de um sócio, né, no outro dia você está com ele lá na empresa. E quando você chega em casa, também está com sua mulher em casa. Então... Mas é comum, os sócios, quando eles se reencontram, eles apagam aquela briga do dia anterior, mas a esposa que recebeu na noite anterior a história, ela guarda o rancor do outro sócio. Entendeu? Isso é muito comum. Aí complicou, né? Aí já complicou toda... Isso é complicado. Então, assim, é preciso trabalhar isso. Por isso que é importante os cônjuges, mesmo que não trabalhem dentro da empresa, eles tenham essa percepção de que precisam ter mais cautela no sentido de se envolver com os problemas da empresa dentro de casa. A gente está chegando ao final desse nosso programa e aí me vem aquela ideia assim, a gente não ouve muito ver falar, e não se ouve falar praticamente, né? E foi um tema que eu quando vi, e o Sandro, até numa rádio aí, eu não me lembro nem qual foi a rádio, mas foi numa rádio, e Sandro comentando sobre isso, aí eu disse, rapaz, esse negócio é complicado, e esse negócio é interessante para levar para meu público. Por quê? É muito problema que a gente escuta com relação a isso. Quer dizer, as pessoas... É uma coisa que eu acho que Sandro daqui quebrou. Essa coisa de herdeiro e sucessor. Herdeiro é uma coisa, né? E que a gente viu, né, pela terminação, não é coisa muito boa. Mas sim, o problema da sucessão, tá certo? Daquele patrimônio, né? A sucessão patrimonial, isso sim. A procura... E as pessoas hoje estão entendendo mais ou ainda estão pensando como a questão do herdeiro? Roberval, esse sistema de holding de proteção patrimonial, ele já é adotado há mais de 200 anos em países como os Estados Unidos, os países da Europa. No Brasil, com a lei das SA de 1976, é que veio a permissão de criação de empresa no sistema de holding. Então, é um sistema novo no Brasil. Até então, a gente tinha assim, uma interpretação que só quem fazia planejamento patrimonial e sucessório para fazer essa transição e eliminar a figura do herdeiro e termos sucessores,
eram os milionários. E as pessoas mais simples, de pouco patrimônio, imaginavam que não estava ao alcance dela. Nem chegava essa informação para eles. Então, para você ter uma ideia, esse trabalho de divulgação, de levar para o público conhecimento, eu na qualidade de advogado, especialista em planejamento patrimonial e sucessório, estou levando esse conhecimento, estou desmistificando de que esse é um tema só para milionários. Não. Qualquer pessoa que tenha patrimônio, não importa o valor, pode ser um patrimônio de 50 mil reais, de 100 mil reais, a pessoa tem um terreno é suficiente para começar a organizar o seu planejamento. Então nós estamos quebrando essa coisa, nós estamos popularizando o tema para que as pessoas procurem realmente fazer o seu planejamento, porque é importante para ela e é importante para os sucessores dela. Aqui tem uma situação, numa pessoa aqui, que ele está dizendo o seguinte: bom, mas se eu não tenho filhos, né, eu posso criar essa holding para deixar para alguma coisa ou para alguém, tá certo? Ou fazer essa sucessão para alguém ou para uma instituição. Entra nessa situação, ou ele deixa lá para a pessoa, ou ele deixa como a questão de ser um herdeiro, né, para ir a pessoa e resolver depois. Qual é melhor? Sim. Se ele não tem filho, ele não colocou aí, se ele não tem filho, não tem descendente, mas tem que ver se ele tem ascendente, porque se ele ainda tem pai e tem mãe, são os herdeiros dele. Tá? Então, em vida, você pode fazer o planejamento. E você pode, se você tem futuros herdeiros, você pode doar metade do que é seu. Isso a gente chama de disponível. Você pode doar para quem você quiser. Então você pode fazer um planejamento e doar metade para quem você quiser, se você tem herdeiros. Se você realmente não tem herdeiros, você pode fazer para quem você quiser esse planejamento. Porque se você não fizer, aí vai terminar ficando para o Estado. Ufa! Gente, é interessante e eu acho que é um tema, né, que não se esgota aqui, porque a gente está vendo que é uma questão de planejamento, né? É uma questão de até evitar futuros problemas, né? Porque o que a gente conhece, o que a gente sabe, né, e o que a gente tem, às vezes, até no nosso circuito de amizades e nosso circuito familiar, são problemas que são criados e graves problemas que são criados. Com certeza. Né? Eu me lembro de uma situação de que a pessoa, e que um filho terminou matando o irmão, tá certo? Por conta dessa questão do patrimônio, né? Então, na realidade, eram herdeiros, né? Eram herdeiros. A gente tá brincando aqui. Os pais não preparou eles para serem sucessores. Sucessores, né? Essa coisa que Sandro traz aqui, tá certo? Eu acho que é interessante, e você que nos acompanhou até agora, né? Aí isso fica gravado aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Vai lá, reveja isso aí, repassa para outras pessoas. Você pode chegar, tá certo? Até e contactar com as pessoas que você conhece, que tem um bom patrimônio, e às vezes não precisa ter um grande patrimônio, às vezes um pequeno patrimônio, mas é patrimônio. Né? Então, o que a gente tratou aqui foi da questão da sucessão patrimonial, tá certo? Do planejamento dessas ações. Exatamente. É uma coisa que o brasileiro, tá certo? Ele não faz. É difícil, tá certo, de se ter planejamento. Eu conversando alguns dias atrás aqui, ela chegou assim, qual a perspectiva? As minhas perspectivas são essas, com relação até aqui à 7 TV, né? Lembrando que a 7 TV, ela está embutida dentro de uma fundação, a Fundação Educativa Robson Souza. E essa fundação educativa não é todo o patrimônio, tá certo? Todo o patrimônio que tiver, tá certo? E né, que venha se desfazer, tá certo? Ela tem quem vai ficar com esse patrimônio e quem vai usar esse patrimônio. Porque já está lá especificado desde a sua fundação. Perfeito. Né? E foi fiscalizado pela promotoria pública, porque passa pela promotoria pública. Quando você cria uma fundação, tem que passar uma fundação, uma associação, porque o patrimônio, o que é que vai ser feito do patrimônio daquela fundação? Né? Porque o patrimônio também valida, tá certo, todas as ações, até pecuniárias, tá certo, das pessoas que estão à frente do processo. É isso aí. Sandro, a gente está no final do nosso programa, passa rápido, né? Uma hora, passa rápido, deu a conversa aqui, né? Mas aí está aí, fique à vontade, né, para as suas palavras finais, e eu acredito que muita gente
vai lhe procurar. E depois, também aí no final você diga aí como é que as pessoas lhe encontram, né? Porque a gente aqui traz as pessoas e diga como é que a gente encontra o Sandro, que não é da Premier, mas é Sandro Patrício. Obrigado, Roberval. Obrigado a todos os telespectadores. Quem tiver curiosidade, a gente tem várias postagens, vários informativos a respeito de planejamento patrimonial e sucessório na minha rede social. No Instagram, eu estou lá como @PatricioSandro. Estou também no Facebook, no canal do YouTube, como Sandro Patrício. E lá nós temos muitas informações para vocês. E vocês também podem interagir na nossa rede social. E assim nós vamos cada dia mais difundindo essa necessidade, essas orientações para que as pessoas possam se planejar e ter assim os seus sucessores mais confortáveis no futuro. Sucessores, né? E não herdeiros, né? Agora essa eu aprendi, viu? Esqueçam, né? E agora, sempre que eu estiver comentando com alguém, eu digo, olha, esqueça essa questão de herdeiro, sucessor. É interessante isso, e aqui na Conexão a gente traz sempre esses temas, tá certo? Que mexe com as pessoas, né? Como amanhã a gente vai estar conversando sobre essa questão do abatedouro. Me corrigiram hoje até, né? Que não existe mais essa coisa de matadouro, é abatedouro público. Abatedouro público. Tá? Amanhã eu converso com Ronaldo, né? Mais conhecido como Ronaldo Cancão, né? Ex-vereador, e a gente vai estar aqui conversando amanhã. A gente só tem a agradecer, né, a Sandro, que hoje conversou conosco, a você, internauta, que nos segue nas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube, né? Lembrando a você, né? Compartilhe, tá certo? Se você gostou, compartilhe, né? Compartilhe e também, né, chame as pessoas para se inscrever no nosso canal. Né? A gente precisa manter essa estrutura, né? O Sandro está aqui ao meu lado e todos que vêm aqui sabem que é uma estrutura, uma boa estrutura. Né? A nossa imagem é uma imagem de excelente qualidade. Né? A gente ainda peca, ainda às vezes, em alguns momentos, né? Não muitos, mas alguns momentos, a questão de som, mas é questão de equipamento, mas a questão de imagem não. Nós temos uma imagem, mas o som também vai chegar a ser 100%. Estamos aí e agradecemos pela sua audiência, pelo você nos acompanhar e também você compartilhar, tá certo? Compartilhe os nossos programas e essa ideia da Acerto TV, porque é uma TV feita para você. A todos uma boa noite e muito obrigado mesmo pela sua audiência.